Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Drácula, aquele que vos fala. E hoje resolvi trazer mais um react aqui. Eu sei que por esses dias eu foquei mais em react e tal, mas prometo que hoje o vídeo também vai ser legal, vai ser interessante pra vocês. O react de hoje vai ser sobre dois Among Us, ou mais de um, não lembro. Mas é referente ao jogo Subnautica, feito pelo canal do Lê, que vai estar aqui já na descrição. Então, vamos para o primeiro vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Bom galera, cá estamos no primeiro vídeo, o Leviathan Desconhecido, que não vai ser só o único que ele vai contar aqui nesse vídeo, vai ter mais um, acho que um ou dois, que são bem curtinhos, bem rapidinhos. Então eu vou ficar quietinho aqui para vocês poderem aproveitar. Porra, minha gente, como é que vocês estão? Boa noite. Eu acho que algo que estamos acostumados a falar muito quando envolve principalmente o mar nessa internet é o incrível jogo chamado Subnautica, que sempre é lembrado por basicamente o medo que todos nós seres humanos temos, mas especificamente o medo do mar, denominado talassofobia, que seria algo como, digamos, o medo ou o pavor de águas muito profundas e da sensação da imensidão do mar, algo que claramente eu sou muito familiarizado, pois eu mesmo me encontro nesse infelizmente grau que eu sei de verdade como é ter medo dessas coisas. E para um exemplo mais abrangente, digamos que essas imagens que eu vou estar colocando aí agora para vocês seriam um excelente exemplo do que significa terem medo da imensidão do mar, algo que você não consegue ver muito bem e que definitivamente Subnautica explora muito bem com os famosos Leviatãs, que vamos dizer que já foi motivo de muito susto e pavor, e que mesmo que Subnautica se encontre dentro do objetivo de um jogo de sobrevivência, muitos comparam ele como até mesmo um jogo de terror ou um teste para quem tem talassofobia. Digamos que na internet temos bons exemplos de tudo isso. E para quem não sabe o que seriam as criaturas de Leviatã, o que eu acho muito difícil, digamos que serão essas criaturas meio colossais e abomináveis que se encontram nesse jogo. E é isso que digamos que dá muito diferencial ao mar em si de Subnautica, por ter criaturas tão colossais como essa que de verdade, se você encontra isso pela primeira vez, você vai ter um grande ataque do coração. E vocês estarem se perguntando, certo, Leo, a que ponto você quer chegar falando um pouco mais sobre esse medo do mar, ou melhor, a talassofobia? Muito simples, pois eu explorando um pouco mais esse universo de Subnautica, ao qual acabei me intrigando recentemente, eu acabei encontrando, digamos, um short, ou um filme em terror analógico, ao qual já estamos acostumados, que aborda muito bem esse terror, digamos, do mar que sentimos quando, digamos, falamos sobre esse jogo. Sobre exatamente isso que eu quero falar aqui hoje. Então, antes de explorarmos um pouco mais esse curta que eu acabei encontrando, não esqueça de estar se inscrevendo, deixando seu like e comentando o que você acharia de tudo isso, que isso de verdade acaba me ajudando. Não esqueça também de estar compartilhando, que isso me ajuda muito. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar um pouco mais sobre esse universo de Subnautica.
Vamos dizer que esta pequena história se começa com uma das grandes corporações que se apresentaram no universo de Subnáutica indo explorar um planeta que é totalmente de água, pois aqui eles queriam ver como era a fauna local e ver se encontrariam recursos, digamos, para a sobrevivência, ou melhor, para ajudar mais ainda a empresa, que digamos que seria uma empresa exploratória de planetas. E nisso eles acabaram mandando 2 pessoas para o planeta, para assim, digamos, registrar tudo que poderia ter naquele lugar e assim eles tirarem as suas dúvidas. E vamos dizer que é assim que a nossa história começa, com 2 pessoas indo em um planeta desconhecido, explorar um pouco mais a fauna e principalmente o mar deste lugar. Após eles adentrarem o planeta, eles começam a explorar um pouco mais aquele lugar, onde é lindo e maravilhoso de se ver, onde ali teriam espécies que eles nunca tinham visto antes e que eles estariam amando trabalhar com tudo aquilo e explorando este mar local. E algo que eu tenho que ressaltar muito bem aqui é que ambos acabaram caindo em partes distintas do planeta, onde eles acabaram se afastando para assim poderem ter mais coisas para registrar, mas também falaram que se de alguma forma o sinal acabar falhando, eles tinham que se reencontrar na nave, ou se alguma coisa acontecer, isso poderia acontecer devido à interferência que este planeta pode causar. Então aqui nós estaríamos acompanhando uma dessas pessoas que estaria, digamos, explorando todo este mundo bélico que podemos encontrar. Mas vamos dizer que essa paz acabou não durando por muito tempo, pois aqui ele disse que acabou encontrando uma caverna onde teria vários suprimentos e era belíssimo de se ver, mas estranhamente a outra pessoa, ou melhor, a amiga dessa pessoa que estamos acompanhando, começa a falar que ele acabou sim encontrando alguma coisa também, mas seria algo meio estranho e que começou a se mexer, e logo em seguida o sinal começa a se cortar. E bom, o que acontece logo em seguida é o que iremos ver agora. E morreu. What do you mean? Hello? Online? Can you hear me? Hey! Hold on. Coming. Calorie intake recommended. What? Again? Online? Olha lá. Get in touch. Can you hear me? Dreams are made of the end. Oh no! Oh no! What's that? What the? Eita porra. Let's try something new. Come on. Mentira! Why is this thing still alive? What? Glória a Deus. Falaram
pouco mais sobre essa animação e especificamente todo esse medo que envolve o oceano e o mar é algo que de verdade me divertiu muito e algo que trouxe essa animação muito à tona e que eu achei realmente divertido de explorar um pouco mais isso. Fora que todo esse conceito do Leviatã desconhecido, ou de ser uma criatura totalmente desconhecida que não está registrada e que no final aparece um maior ainda, foi algo que de verdade me deixou bastante curioso para debater um pouco com vocês sobre essas criaturas chamadas Leviatãs. Mas vamos dizer que eu quis ir um pouco mais além, então indo explorando um pouco mais fora essas animações, eu tentei realmente adentrar um pouco mais nesse mundo de Analog Horror e VHS que envolve o mundo de Subnáutica, e vamos dizer que eu acabei encontrando algumas coisas bastante curiosas, que representam muito bem todo o medo que temos desse oceano. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Eu acho que após eu ter mostrado um pouco mais esses exemplos de terror analógico envolvendo o universo Subnáutica, vocês entenderam o ponto que eu quero chegar, pois isso aqui de verdade é um universo que consegue ser muito bem explorado e ser feito de uma boa forma, e claramente está sendo feito em algumas pérolas que eu acabei encontrando, que eu até mesmo mostrei pra vocês, e que para mim representa muito bem o que significa ter medo de Subnáutica, que não é o medo em si do mar, mas sim de toda essa ambientação que é construída no lugar, que de verdade se você for jogar esse tipo de coisa, eu não vou conseguir jogar muito bem isso não. Bom galera, esse foi o primeiro vídeo. No vídeo todo, só gostei mais da primeira parte desse Leviatã desconhecido. Não é que eu não gostei, mas eu achei mais fraquinho essa segunda parte da base sendo destruída, assim. Eu achei meio fraquinho, mas não achei ruim. É legal, é divertido. Bom, esse foi o primeiro vídeo. Vamos pro segundo e último vídeo. Bom gente, cá estamos no segundo vídeo. Esse vídeo foi lançado recentemente, se eu não me engano foi lançado hoje. Eu não assisti, eu tô assistindo agora com vocês. Então eu vou ficar quietinho aqui para vocês poderem aproveitar. O oceano, sempre sendo algo tão misterioso e bizarro de certa forma quando você para pra pensar, principalmente quando você se lembra de certas lendas ou coisas que envolvam ele, seja pelo próprio mar e o oceano em si que se torna tão perigoso em certas tempestades ou ondas, ou criaturas que habitam lá que nem sequer fazemos ideia, pois afinal o ser humano só descobriu cerca de 10% do oceano no todo. E quando você parar para pensar e analisar com um pouco mais de cuidado, você vê que não parece ter tanta lógica, pois afinal, por que o ser humano que evoluiu tanto tempo sabe mais do próprio espaço do que do oceano que está junto da Terra? Não sei.
Mas eu mesmo nunca sequer tinha parado para pensar tanto sobre isso, mas um jogo específico que eu joguei há um tempo atrás fez eu relembrar o que era de verdade ter medo do oceano, e principalmente o que se pode ou não ter lá dentro, que se trata do jogo chamado Subnáutica, que eu tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer, porque eu mesmo já falei aqui no passado e há uns meses atrás sobre como de certa forma o terror nesse jogo é algo muito presente, mesmo que não seja totalmente o foco. E eu jogando e explorando um pouco mais esse universo de Subnáutica me fez relembrar de certas coisas que pode até mesmo envolver o nosso mar. Então hoje, meus queridos amigos e colegas, eu irei falar um pouco mais sobre, digamos, lendas e coisas que podem envolver o nosso querido oceano. E claro, também falarei do nosso querido jogo Subnáutica. Então peço que se você tiver nada para fazer e quiser estar me acompanhando nessa jornada, peço que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando o seu like, que isso de verdade são pequenas coisas que me ajudam muito. Se puder também, ou seja mesmo, tá logo aí embaixo, como também poder estar comentando sobre o que você achou de tudo isso no final. Então sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre o nosso querido oceano. Atlântida com certeza é um dos maiores mistérios do oceano e uma das lendas mais antigas e intrigantes da humanidade, onde surgiu cerca de 360 a.C. pelo filósofo grego Platão, que descrevia a cidade como uma civilização avançada e poderosa que teria existido há milhares de anos, mas foi submergida no mar após uma grande catástrofe, que cerca de ao longo dos séculos muitos exploradores e pesquisadores tentaram encontrar evidências de alguma forma da cidade perdida, sugerindo possíveis localizações no Oceano Atlântico, Mediterrâneo ou até mesmo no Caribe. No entanto, até hoje não há provas concretas de que a Atlântida realmente existiu, ou que mantém o mistério vivo e alimenta inúmeras teorias, desde explicações científicas ou até mesmo hipóteses mais fantasiosas, envolvendo possivelmente civilizações alienígenas ou tecnologia avançada. Oh meu Deus, o que eu fiz? Seja qualquer coisa, um mito ou uma história baseada em fatos reais, a Atlântida continua a fascinar o mundo e a despertar a imaginação de quem busca os segredos escondidos nas profundezas do mar. As sereias em si são uma das criaturas mais incríveis e fascinantes da mitologia, aparecendo em histórias e lendas em diversas culturas ao redor do mundo e principalmente do oceano, e sua imagem é mais conhecida hoje a ser de uma metade mulher e metade peixe, que habita os oceanos e encanta os navegantes com sua beleza e canto hipnótico. No entanto, essa figura evoluiu ao longo do tempo e tem raízes muito mais antigas, e que além das lendas, há registros históricos de marinheiros que afirmam ter visto sereias em alto mar, como por exemplo Cristóvão Colombo, que escreveu em seu diário sobre criaturas marinhas que se semelhavam a mulheres, mas que eram nada menos que menos belas do que se diziam. Muitos estudiosos acreditam que esses relatos podem ter sido causados por avistamentos de peixes-boi, que em determinadas condições podem parecer humanoides à distância, mas mesmo sem provas concretas da sua existência, as sereias continuam a povoar a imaginação popular, onde histórias modernas, filmes e livros mantêm viva a ideia de que podem existir seres desconhecidos nas profundezas dos oceanos, esperando apenas para serem descobertos. Afinal, grande parte dos mares ainda não foi explorada, e quem sabe que segredos podem estar escondidos nas águas escuras e misteriosas. O monstro do Lago Ness, frequentemente chamado também só de Ness, é uma criatura lendária que supostamente habita o Lago Ness, na Escócia. Relatos sobre sua existência datam de, pelo visto, há muitos séculos atrás, especialmente após a publicação de fotografias e testemunhas descrevendo uma figura de grande porte frequentemente comparado a um plesiosauro, que apesar de diversas expedições científicas e estudos para investigar a veracidade desses relatos, não há, digamos, nenhuma evidência concreta de que comprova a existência da criatura. A maioria das imagens e avistamentos foram desmentidas
sentidos ou classificado como erro de identificação de animais. Mas ainda assim, o mito do monstro do Lago Ness continua sendo um dos mais famosos e debatidos de todo o mundo, alimentando teorias e o fascínio sobre o desconhecido nas profundas águas do Lago Ness. Pois o Lago Ness, onde a criatura supostamente habita, é um dos maiores e mais profundos lagos da Escócia, com cerca de 36 km de comprimento e uma profundidade que ultrapassa os 230 metros, características que alimentam muito o mistério sobre a possível existência dessa criatura. E o primeiro relato se retrata quando o missionário irlandês São Columba teria visto uma besta aquática no rio Ness. No entanto, a lenda moderna do monstro começou a ganhar força em 1933, após um jornal local publicar o relato de um casal que afirmava ter visto uma criatura estranha cruzando a estrada próxima ao lago. No ano seguinte surgiu a famosa fotografia do cirurgião, que é uma das imagens mais icônicas atribuída ao monstro que você se encontra na internet, que foi posteriormente revelada como uma fraude. O Kraken em si é uma criatura lendária da mitologia da Escandinava, descrita como um monstro marinho colossal frequentemente associado a uma lula ou um polvo gigante, e segundo esses relatos, essa criatura habitaria as profundezas do oceano, especificamente nas águas frias do Atlântico Norte, próximas à Noruega, Islândia e à Groenlândia. As histórias sobre o Kraken remontam a séculos e foram amplamente difundidas por marinheiros e exploradores que descreviam encontros com uma fera capaz de destruir navios inteiros com os seus enormes tentáculos. Embora a existência do Kraken, como descrito na mitologia, nunca tenha sido algo realmente comprovado, muitas pessoas acreditam que a lenda pode ter sido inspirada por gigantes que podiam atingir a mais de 10 metros de comprimento. Hoje, o Kraken continua sendo um símbolo de desconhecido e das profundezas inexploradas do oceano, aparecendo frequentemente na cultura popular entre livros, filmes ou até mesmo em jogos. O Umebiuzu é uma criatura mitológica japonesa, descrita como um espírito gigante que habita o oceano e aterroriza marinheiros. Seu nome significa literalmente monge do mar, pois sua aparência é frequentemente associada a de um monge budista com uma enorme cabeça careca emergindo das águas. E segundo as lendas, o Umebiuzu aparece em mares calmos, geralmente à noite, e pode causar tempestades repentinas ou afundar embarcações com sua força descomunal. Embora o Umebiuzu seja considerado uma entidade sobrenatural, algumas teorias sugerem que a lenda pode ter surgido de encontros com criaturas marinhas desconhecidas ou fenômenos naturais, como ondas gigantes e nevoeiros densos. Mesmo assim, ele permanece como um dos yokais mais temidos do folclore japonês, simbolizando perigos e mistérios das águas profundas. Este elemento cara de pau. O Leviatã é uma criatura mitológica de origem hebraica, frequentemente descrita como um monstro marinho colossal e caótico, onde digamos que a sua primeira menção ocorre na Bíblia, especialmente no livro de Jó, onde é retratado como uma criatura indomável com escamas impenetráveis e um hálito flamejante. Mas ao longo da história, o Leviatã foi reinterpretado em diversas culturas. No cristianismo medieval, ele passou a simbolizar o mal e o caos, sendo associado ao próprio demônio em algumas tradições. Já em mitologias mais antigas do Oriente Médio, pode ter sido inspirado por figuras como Lutã, uma serpente de panteão cananeal derrotada pelo deus Baal. Muitos estudiosos sugerem que a lenda do Leviatã pode ter sido inspirada por criaturas reais, com grandes serpentes marinhas ou mesmo cetáceos gigantes. Ainda assim, sua imagem de ser colossal e destrutivo continua sendo um símbolo do desconhecido e do medo das profundezas oceânicas, aparecendo frequentemente na cultura popular. Vamos imaginar a seguinte situação. Você estava em uma espaçonave no meio do espaço, mas acabou ocorrendo um tipo de incidente, onde você teve que às pressas acabar saindo da nave que consequentemente iria explodir no meio do espaço. E quando você acorda, você vê um fogo se alastrando em sua nave. Tá pegando fogo, bicho! E óbvio, uma das primeiras coisas que você vai fazer é apagá-la, pensando nessas coisas a partir daqui iam melhorar. Mas uma das primeiras visões que você se tem ao sair da nave é isto.
onde aqui agora você é o único ser humano neste planeta onde é 100% completo de água, onde aqui agora você terá que lutar para caçar, se alimentar e tentar sobreviver em um meio de uma forma tentar sair deste planeta, onde eu garanto que quando você menos espera, você descobre que talvez você não esteja tão sozinho em meio a toda essa água. We'll see the Cyclops from here. Oh my god! Oh, Jesus! Oh, it's got me! No, get off! No, I ain't losing this as well. Screw you! De longe, uma das coisas mais marcantes quando se envolve subnáutica, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, se trata dos próprios Leviatãs. Mais especificamente, desse que apareceu no vídeo, se trata do próprio Reaper Leviatã, que na grande maioria é o primeiro Leviatã que acaba se marcando no meio de tudo isso, pois ele é um dos primeiros que você se encontra no meio desse jogo. Junto a isso, com o fato de você estar num planeta totalmente desconhecido com criaturas que você não faz ideia, mas existe essa vastidão do mar que, claro, eu não estou nem sequer falando dos próprios mods que acabam piorando às vezes a situação, adicionando até mesmo o próprio Leviatã Gargantuar. Mas uma coisa engraçada quando se envolve subnáutica é que esse nem sequer é mesmo o foco do jogo em si, onde se você for até mesmo na descrição do jogo, você vai ver que se trata de um jogo até mesmo de sobrevivência. Mas como eu disse, esses pequenos fatores envolvendo um planeta desconhecido, mais a vastidão do mar, faz com que o terror seja algo muito presente, principalmente quando você for jogar. Eu te garanto que uma das primeiras vezes que eu me assustei jogando isso aqui, foi simplesmente o fato de ter entrado na água, que pra mim já foi um trauma muito grande. E esses são os pequenos fatores que fizeram observar que sim, o oceano em si é um lugar muito assustador. E Subnáutica em si foi o motivo desse vídeo aqui ser feito, pois ele representa muito bem o horror do oceano. Bom galera, esse foi o vídeo. Eu não vou mentir que eu achei ele um pouco diferente, principalmente porque eu esperava uma coisa e na verdade foi outra. Que ele contou mais relatos sobre monstros e tal da mitologia, que muita gente conhece. E no final ele citou finalmente, né, o Subnáutica. Eu tava achando que ele contaria tipo o Anal Maior do Subnáutica mesmo. Eu não sabia que ele ia contar sobre os monstros que a maioria já conhecia a história e tal. Então eu fiquei até um pouco surpreso com relação a isso. Mas eu gostei do vídeo, o vídeo ficou bom, ficou muito bem feito. Porém, ficou uma quebra de expectativa um pouco grande, né? Mas não, o vídeo não ficou horrível, eu gostei bastante do vídeo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço por favor que deixe o like. Se inscrevam no canal caso não for inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Drácula e desejo a todos uma boa noite.